O Joe não existe e é uma alucinação do Billy Bruto. Kate tem poder regenerativo como a Kimiko e por que ela não usou seus poderes para descobrir o traidor ali entre os 7. Nesse vídeo vamos comentar novos detalhes do 5º episódio da 4ª temporada de The Boys. Então vamos nessa! Tá aí, esse é o Bruto que eu conheço. Fala pessoal, eu sou o Pedro e sim, eu leio os comentários. Muitos de vocês comentaram no vídeo de review do 5º episódio sobre a teoria do Joe, do Jeffrey Dean Morgan, ser na verdade uma alucinação do Billy Bruto à la Clube da Luta. E parando pra pensar, faz total sentido. Eu peguei essa teoria dele ser uma alucinação e dei uma incrementada. Primeiro vamos às evidências. Todas as cenas em que o Joe apareceu, ele sempre estava com o Billy Bruto. Sempre ele e o Bruto e nunca ele interagindo com outro personagem. Aí você fala, Pedro, mas aqui no 5º episódio ele aparece numa cena com o Samir. Mas repara só, o Bruto olha pro Joe, o Samir também olha e olha meio, tipo, com quem ele tá falando? É como se o Bruto tivesse olhado pro lado, não olhado pra ninguém, e o Samir também olhou tipo, com quem ele tá falando? Não tem ninguém ali? Agora, o que pode ser o Joe e por que ele é uma alucinação? Bom, a gente ficou sabendo, nessa 4ª temporada, que tem meio que uma massa negra na cabeça do Bruto. Massa negra causada pelo câncer, que cada vez mais está se agravando dentro da sua cabeça. Mas uma teoria que eu até disse no vídeo de review, e que na minha cabeça faz sentido, é que o Bruto, ao injetar o composto V, quem absorveu o composto V, na verdade, foi essa massa negra, virando meio que um parasita dentro do corpo do Bruto. Por isso, inclusive, o vimos se mexendo ali no corpo dele. E esse parasita fica falando com o Bruto como se fosse a interação Venom e Ed Brock. Então, é como se o câncer tivesse dominado cada vez mais a sua cabeça e o fazendo ter algumas alucinações, como, por exemplo, ele alucinar, imaginar que tá vendo a Becca, mas a Becca não tá ali, e também imaginar o Joe, que está se manifestando, mas como se fosse o Bruto das antigas. Metade do seu cérebro virou tumor. É a sua última chance com o Capitão Pátria. E você resolve afrouxar justo agora. Eu digo isso porque, se vocês repararem, o Joe tem uma postura mais bruta, mais severa do que o próprio Billy Bruto, sabe? Por exemplo, foi o Joe quem deu a ideia de envenenar o Ryan para sequestrá-lo, mas o Bruto foi lá e recuou no final. Aqui, o Bruto cortou a perna do Samir para fingir que ele morreu e, na verdade, o sequestrou para ele recriar o vírus. E na cena anterior do carro, o Joe até fala, esse é o Bruto que eu conheço. Então é como se fosse a própria mente do Bruto o forçando a ser quem ele era no passado. Aquela pessoa rígida, mais bruta, mais coração frio, sabe? Tipo, sabe o Kronk de A Nova Onda do Imperador? Tem aquela famosa cena dele com o anjinho e também com o diabinho. Então é como se fosse a mesma coisa. O anjinho é ele a Becca e, por que não, o próprio Billy Bruto, pra vocês terem uma ideia, mas o diabinho é ali o Joe, que fica ali falando pra ele, tipo assim, olha, faz isso, faz aquilo, vai lá, corta a perna dele, vai lá, envenena o Ryan pra sequestrar o Ryan. Do it! Release your anger! Eu não sei fazer como o pessoal do Piuí, mas o que vale é a intenção. Fora que, como eu disse, o Bruto já tem alucinações com a Becca, ou seja, não seria a primeira vez. E também, a todo momento, o Joe quer separar o Bruto dos The Boys. Então é como se fosse sua consciência ali, tipo, olha, a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe o que tem que ser feito e eles não dão conta. Então é a gente contra todos. No caso, ele, Billy Bruto, contra todos. Fora que o Joe, ele sabe de alguns detalhes sobre o Bruto que são muito específicos. Mas ele fala que é docinha, mas ainda assim, são muito específicos e ele saber isso é meio suspeito. A série deu essas pistas de que o Joe possa de fato ser uma alucinação, mas agora vamos à contradição. Pedro, se o Joe é uma alucinação, como o Bruto descobriu sobre o vírus se foi o Joe que revelou pra ele? A resposta é simples. A Mallory. Em Genvi, a Indira encontrou a Mallory ali no 7º episódio e contou pra ela tudo sobre o vírus. E a Mallory estava gravando a conversa durante todo o tempo. Ou seja, ela poderia facilmente ter contado tudo isso para o Bruto. Ainda mais porque o próprio Joe falou no primeiro episódio que a Mallory odeia Newman e tá desesperada pra acabar com ela. Como eu disse, o Joe pode ser, na verdade, uma alucinação do Bruto causada pelo câncer, ou melhor, pelo super câncer, agora tunado pelo composto V. Meio que
que ativando o lado antigo do Bruto, o forçando a fazer coisas que o novo Bruto não faria, como, por exemplo, tentar convencê-lo a envenenar o Ryan, sequestrar o Summer. No primeiro episódio, ele jogou na cara do Bruto todos os seus fracassos. Assim como a Becca, o Joe pode ser uma alucinação de alguém do passado do Bruto, um amigo que o Bruto perdeu, mas que agora voltou pra ele na sua vida, né, em uma forma de alucinação. No primeiro episódio, ele cita que os dois estiveram no Vale de Pranchet. Então vai que o Joe não é algum amigo do Bruto que morreu na missão do Vale de Pranchet, mas que voltou agora na forma de alucinação. Assim, pode chegar nas próximas semanas, sair os próximos episódios e essa teoria ir por água abaixo? Pode, mas que faz sentido, ela faz. E só completando o que eu disse anteriormente, se o câncer do Bruto virou meio que tipo um super câncer dentro dele, um ser, como no episódio de The Boys Diabolical, o câncer precisa do Bruto, tipo o Venom. Ele precisa do Bruto, precisa do seu corpo para crescer, para se desenvolver, e por isso ele salvou o Bruto naquela cena do Ezequiel. E assim, no desenho, quando o câncer sai da senhorinha após se desenvolver, a senhorinha está curada. Então o mesmo pode rolar com o Bruto. O câncer ainda está dependendo do Bruto para conseguir se desenvolver até que, né, eventualmente vai sair do corpo dele. Mas e se não for assim? E se, tipo, se o câncer sair do corpo dele, se for de fato o ser, né, como no desenho, se o câncer sair do corpo dele, o Bruto automaticamente morre? Criaria uma dinâmica interessante e meio que explicaria, né? Uma coisa depende da outra. Agora sobre a Gen V, nesse episódio tivemos a participação de Sam e Kate, que foi mais rápido do que a Zendaya lá em Duna Parte 1. Como eu até chamei atenção lá no meu vídeo de review, ela está com seus dois braços normalmente, o que não faz muito sentido porque a Marie explodiu o braço esquerdo dela. Eu teorizei que simples, ela ganhou um braço robótico, mas no vídeo algumas pessoas comentaram que talvez ela tenha poder de regeneração, que o braço dela se regenerou que nem o da Kimiko lá no primeiro episódio dessa quarta temporada. E sobre isso, eu acho que não. Eu acho mais provável ela ter ganhado um braço robótico do que de fato ter uma regeneração. O poder da Kimiko é justamente esse, ser forte e ter um fator de cura à la Wolverine. E a não ser que a Kate tenha mais um poder que está escondendo da gente, ela não tem poder de regeneração. Só que essa cena, ela trouxe um ponto curioso. Se a Kate tem o poder de persuasão, né, ela toca na pessoa e faz a pessoa fazer o que ela quiser, e a Kate estava ali na sala do set, não era muito mais fácil o Capitão Pátria, ou ele, através da Sister Sage, ter pedido para a Kate interrogar cada um ali e descobrir de fato quem é o traíra? E tipo, ela tava do lado do Trembala. Era só a Sage ou o Capitão Pátria da Ordem, ela, Trembala, conta a verdade. Trembala ia assumir e, né, saberia a verdade. Então, também comentaram isso no outro vídeo e eu não acho que seja furo de roteiro. Eu acredito que eles não fizeram assim, porque se for assim, eles dariam muito mais destaque para um personagem de Gen V, um personagem, ou melhor, uma personagem de uma outra série, do que de fato um personagem da sua própria série, da própria The Boys, sabe? Tanto que os dois, Sam e Kate, apareceram aqui bem rapidinho. Então acho que foi por isso, para eles não tirarem um foco de alguém de The Boys e dar para alguém de Gen V, para meio que não tirar uma coisa da outra, sabe? Mas lembrando, os dois, Sam e Kate, fora também Marie, Emma, Jordan e André, vão voltar em algum momento ainda nessa quarta temporada, já que a quarta temporada vai se conectar diretamente com a segunda de Gen V. E sim, o André vai aparecer. A quarta temporada de The Boys foi gravada no ano passado, tá gravada há quase um ano já. E o ator, né, faleceu recentemente. Então sim, ele vai aparecer, ele não vai estar em Gen V. Em Gen V o seu personagem vai morrer, isso é confirmado, mas aqui em The Boys ele vai aparecer. E o episódio que ele aparecer, seja o sexto, sétimo ou oitavo, deve ter no final algum memoriam sobre, alguma homenagem ou algo parecido. E ó, deixando claro, isso não é spoiler, não vi os próximos episódios, tá? Essa informação de que o elenco de Gen V vai aparecer em The Boys está oficial desde o final da primeira temporada lá no ano passado, tem inclusive vídeo aqui no canal. Os produtores confirmaram, a quarta temporada de The Boys vai dar um gancho para a segunda de Gen V e vice-versa. Mas voltando a Kate, eu acho que por isso eles não usaram a Kate para, né, revelar o segredo do Trembala. Porque senão eles teriam que parar, explicar quem é a Kate, o poder dela, porque ele tá ali, já que não dá pra presumir que todo mundo que tá vendo The Boys também viu Gen V, sabe? Dito isso, vejam Gen V é maravilhosa, eu adorei a série e tem vários vídeos aqui no Good Nerd. Enfim, vamos acompanhando e quinta-feira, 1h da tarde, saiu o meu review do 6º episódio. Eu não vou trazer análise do trailer como eu fiz com House of the Dragon, porque os trailers estão saindo agora toda terça-feira.
E como quarta-feira eu recebo os episódios e assisto eles, fica muito em cima para poder fazer o trailer e parar tudo para fazer análise, para ver o episódio no dia seguinte, fica meio que sem graça, então não dá tempo. Então, por isso, eu não tô trazendo análise do trailer de The Boys, deixando bem claro, beleza? Mas, enquanto esperamos o episódio da semana que vem, aqui eu comento sobre o Anthony Starr, o ator do Homelander, que felizmente não tem nada a ver com o personagem, enquanto aqui eu comento sobre a Karen Fukuhara, atriz da Kimiko, que, nossa, é um amor de pessoa. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!